A inocência em mulheres adultas é inadmissível. E a síndrome da Chapeuzinho Vermelho pode estar acabando com os seus relacionamentos. Olá, eu me chamo Olivia, seja muito bem-vinda a este canal. E o que eu chamo de síndrome da Chapeuzinho Vermelho é a capacidade que algumas mulheres têm de, já adultas, ainda projetarem uma fantasia no mundo real e esperarem que o mundo real seja aquilo que elas fantasiam. É basicamente mulheres adultas olharem um lobo vestido de vovozinha, verem que tem um nariz de lobo ali, uma orelha de lobo, uma boca de lobo, e ainda assim decidirem acreditar que se trata de uma vovó. Isso é compreensível e aceitável quando se trata de uma criança, quando vem a partir de uma criança. A criança é esta pessoa que pode projetar a fantasia no real. A criança é este ser cuja inocência é não apenas aceitável e desejável, mas necessária, esperada. O adulto não. Muito pelo contrário. O adulto, quando se porta como uma criança, esperando que o mundo seja e haja como na sua fantasia, ele se torna um adulto perigoso. É um perigo um adulto que não entende como o mundo funciona. Porque ele se torna um perigo não apenas para si, mas se se trata de um adulto que tem uma família, por exemplo, ele se torna um perigo para a sua própria família. Uma mulher que é mãe, por exemplo, e que decide ver bondade e beleza em tudo e em todos, é uma mãe que pode estar constantemente colocando seus próprios filhos em risco, porque não consegue enxergar, não escolhe enxergar a malícia, a maldade por trás dos gestos. E por que eu digo que isso pode destruir relacionamentos? E destrói. Porque eu vejo muito mulheres utilizando um discurso em que elas colocam no outro toda a responsabilidade pelas consequências do que aconteceu no relacionamento, por exemplo, como se o outro sempre deliberasse para o seu mal. Ou seja, como se o outro sempre fosse um grande psicopata, um grande narcisista. Ou seja, tudo que aconteceu é culpa do outro, ele me enganou 100%, quando nós, eu e você, somos adultos. Sabemos que seres humanos deixam rastros, seres humanos deixam indícios e sinais de quem são. Especialmente, obviamente, na intimidade. Então, quanto mais íntimo você vai se tornando de alguém, mais você vai enxergando traços que demonstram padrões, que demonstram causa e efeito. Então, quando você se relaciona com alguém e você escolhe ignorar certos traços, e você escolhe continuar apesar de certas ações ou de certos indícios, você está, consciente ou inconscientemente, escolhendo permanecer, escolhendo apostar com o destino. O que você escolhe, no fim das contas, é lidar e responsabilizar-se com as consequências do que aquilo vai gerar, ainda que sejam consequências desagradáveis e ruins. Por quê? Porque você permaneceu. Então, por exemplo, se tem um adulto na rua e ele vai sair do carro. Quando ele olha para fora do carro, tem um leão. Ele nunca viu aquele leão, ele não faz ideia do que se trata aquele leão. O que ele sabe é que é um leão e que leões comem seres humanos ou que pelo menos machucam os seres humanos. Aquele adulto tem duas possibilidades. Ou ele permanece no carro e fecha a porta e vai embora para se proteger, ou ele sai do carro e corre o risco de ser comido pelo leão. Digamos que esse adulto é uma pessoa muito inocente e fantasiosa, que assistiu muitos desenhos animados, inclusive o Rei Leão, ele adora o Rei Leão, e ele imagina que aquele leão é um leão bonzinho, é um leão amável. Ele pensa, esse leão deve querer o meu bem, já que eu quero o bem dele. Então eu vou fazer carinho nesse leão. Quando esse adulto tiver a sua mão comida e arrancada pelo leão, ele precisa entender que ele concorreu para as consequências do que aconteceu. Ele escolheu sair do carro. Ele escolheu acreditar na bondade do leão. Ele escolheu permanecer mesmo vendo que o leão estava com a boca aberta. É claro que isso é uma analogia. É claro que pessoas não são leões. É claro que pessoas enganam. Mas nenhuma enganação, se não for feita por um psicopata,
permanece ao longo do tempo incólume. As pessoas mostram quem elas são. Então, uma mulher que vive no que eu chamo de síndrome da Chapeuzinho Vermelho é uma mulher que escolhe viver uma inocência que não lhe cabe mais, apenas porque inconscientemente ela deseja que o outro e o mundo sejam responsabilizados pela sua própria miséria. Não por maldade, não por sacanagem, mas porque ela precisa, em algum lugar lá dentro, que alguém se responsabilize por algo que aconteceu na sua vida. E para isso, ela constrói uma narrativa mental que ela leva para a vida inteira de que ela é boa, de que o mundo é tão bom quanto ela e que tudo de ruim que lhe acontece é porque ela não esperava a maldade desse mundo. No entanto, como eu já falei, as pessoas mostram quem elas são. Então, uma mulher adulta precisa saber mesclar a bondade de coração, a compaixão pelo outro e a capacidade de sim esperar o melhor do outro. Isso é muito bom, isso é virtuoso, mas com a nobreza e a malícia de alguém que sabe colocar os limites necessários quando encontra sinais repetidos, sinais que demonstram padrões. E eu vou finalizar esse vídeo com um poema que eu adoro, de Mário Quintana, em que ele diz: "Sê bom, mas ao coração prudência e cautela ajunta. Quem muito de mel se unta, os ursos o lamberão." Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta o que você acha desse assunto e manda para aquela amiga que precisa sair dessa síndrome da Chapeuzinho Vermelho e assumir a sua vida, assumir as rédeas da sua vida como adulta que ela já é. Até os próximos vídeos.